Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao webinar A Importância do Sistema de Medição e Monitoramento para o Posto Revendedor. Vamos dar somente 1 minuto para o restante do pessoal aí, quando conseguir conectar, a gente tem uma audiência maior e a gente já começa.
Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia. Esse é um webinar que tem dois focos principais, né? O primeiro deles, a gente vai falar sobre a importância do sistema de medição e monitoramento. E aí vamos aproveitar e vamos dar uma pincelada sobre a legislação da portaria 427 do Ministério do Trabalho, uma portaria que foi publicada em 7 de outubro de 2021 e que a gente vai abordar por que essa portaria é importante, mas por que, mais importante do que a portaria, é a necessidade de você ter um sistema de medição e monitoramento no seu posto, tá? Então vamos lá. Eu sou Cláudio Mota, eu sou gerente de marketing para a América Latina e você pode me encontrar no lead.la@gilbarco.com. Este webinar ele é patrocinado pela Gilbarco Widerhut, líder no fornecimento de soluções para a gestão de combustível para postos revendedores e para indústrias. Tá? A Gilbarco Widerhut ela tem mais de 160 anos. No Brasil, ela tem mais de 60 anos. A própria história da Gilbarco Widerhut ela se mistura com a história da indústria varejista do petróleo no mundo. Então, a Gilbarco Widerhut ela foi fundada em 1865 pelo Gilbert E. Baker. Daí vem o nome, muitos clientes têm dúvidas sobre por que o nome Gilbarco. O nome Gilbarco é a junção do sobrenome desses fundadores. Por outro lado, em 1866, Curtis Wider criou a empresa chamada Hut Company. Então, daí também vem o nome Widerhut, né? Da união do sobrenome do Curtis e do nome da própria empresa que ele já tinha fundado. Tá? Beleza. Esse webinar a gente vai falar bastante sobre a questão da obrigatoriedade do sistema de medição e monitoramento. Mas antes da gente falar sobre a obrigatoriedade, sobre portaria do Ministério do Trabalho, é importante avaliar o que o cliente precisa, por que o cliente dono de posto revendedor, operador de posto revendedor, precisa do sistema de medição e monitoramento. E aí eu elenco 3 razões básicas para o dono ou operador do posto investir numa solução de medição e monitoramento de tanques. A primeira delas é gerenciar inventário. Essa para mim é a mais importante, mas enfim, gerenciar inventário de combustível é a primeira. A segunda seria monitorar vazamento, e aí eu já estou colocando em uma ordem de importância. E a terceira, atender legislação, que aí sim inclui a portaria do Ministério do Trabalho. Beleza, eu vou começar pelo final, vamos retirar aqui o elefante da sala, vamos começar falando sobre a portaria do Ministério do Trabalho. A portaria do Ministério do Trabalho, a portaria número 427, ela foi publicada em 7 de outubro de 2021. E, na verdade, ela não é uma portaria nova, né? Porque ela revoga as portarias 1109 de 2016, a portaria de 2017 e a de 2019, ou seja, desde 2016, o Ministério do Trabalho já vem sinalizando os prazos e as ações necessárias para se adequar a essa nova legislação, tá? E do que ela se trata? Ela trata de diversos temas, todos relacionados à segurança do trabalhador de posto revendedor de combustível, mas eu vou resumir, eu vou afunilar esses temas para os pontos mais importantes relacionados ao sistema de medição e monitoramento. Né? São eles. Os postos revendedores de combustível em operação desde 2017, março de 2017, devem instalar o sistema eletrônico de medição de estoque. No 9.2, a portaria fala que os postos revendedores que possuírem viabilidade técnica, né, tiverem tanques com viabilidade técnica, devem instalar o sistema eletrônico de medição de estoque. E aí ele esclarece o que seria uma viabilidade técnica, que são os postos jaquetados de parede dupla, que possuem boca de visita, SAMP, parte de monitoramento, o monitoramento intersticial, ou seja, os tanques que estiverem adequados para a instalação do sistema ATG, do sistema de medição. Pessoal, muitas vezes eu vou utilizar o termo ATG
e em outros momentos sistema de medição, é a mesma coisa, tá? O ATG é a forma como a indústria chama os sistemas de medição e monitoramento, tá? Outro ponto também que você pode encontrar na portaria 427 ela determina que quando o posto revendedor precisar realizar uma adequação para instalar o tanque de parede dupla, para instalar a tubulação, essas adequações devem ser realizadas na oportunidade da renovação da licença ambiental. Ela determina também em quais situações são permitidos o uso da régua. Eu vou explicar um pouco mais sobre régua já já, mas basicamente só são permitidos o uso da régua para testes, verificações e um sistema para funcionar como um backup para o sistema de medição volumétrica. E ela determina um prazo máximo para a adequação deste sistema, que é, deixa eu voltar aqui, que é o prazo de 21 de setembro deste ano. Beleza. Então, retomando aqui, a gente está falando de três principais razões para se investir em um sistema. Nós já encerramos o último, já falamos de regulamentação. Existem outras regulamentações que eu poderia mencionar. Eu me ative aqui a 427, que é a legislação que está em voga, tá? Mas agora eu vou falar realmente das principais razões que, no meu ponto de vista, você deveria investir em um sistema de medição e monitoramento. Primeiro, o sistema de medição e monitoramento, eles são importantíssimos porque ao operar um posto revendedor, ao entrar em um posto revendedor, você não sabe o que está acontecendo nos tanques. Por quê? Porque os tanques são subterrâneos. Então, sem um sistema de medição e monitoramento, você nunca será possível para você, o dono de posto, um operador de posto, saber se você tem estoque suficiente para operar o posto naquele período, se você tem algum acidente ambiental, se está ocorrendo nesse momento algum vazamento. Você não tem como saber isso se você não tiver um sistema, né? E aí, mais uma vez, os tanques são subterrâneos e para que você gerencie esse sistema de armazenamento subterrâneo, você precisa de um equipamento instalado ali dentro dos tanques para poder fazer esse acompanhamento. Então, principal razão para você comprar um sistema de medição, no meu ponto de vista, e que a portaria 427 do Ministério do Trabalho vem ratificar, é a gestão de estoque, tá? Existem basicamente três formas de medir combustível no tanque. São elas: a régua, as medições analógicas e as medições eletrônicas. A régua, propriamente dito, que ainda é um sistema comum no mercado brasileiro, mas em razão da portaria 427, a partir de setembro, eles só deverão ser utilizados naquelas condições que eu mencionei, então eles passam a serem equipamentos somente para usos em teste, backup do sistema de medição eletrônico automático de tanques. São sistemas que são basicamente imprecisos, porque eles envolvem leituras manuais, eles envolvem muitas vezes erros de conversão, que consequentemente vai gerar prejuízo, tá? E além disso, eles são sistemas inseguros. É por isso que a portaria 427 ataca diretamente a régua por uma questão de segurança dos funcionários, porque os funcionários eles vão ficar expostos a vapores de combustível que podem conter benzeno e ao risco de explosão, como casos que a gente já viu, inclusive, no nosso mercado, tá? Segundo tipo de sistema de medição, de opção de medição, seriam as medições analógicas, tá? Que é uma opção que basicamente resume aqui utilizar comprimida para estimar o nível de combustível nos tanques e é uma solução assim, um pouco mais avançada que a medição manual, mas ainda assim com baixa precisão e um alto risco, tá? E por fim, as medições eletrônicas, né, que são as medições contempladas ali na portaria 427 do Ministério do Trabalho, tá? As medições eletrônicas, elas são medições que utilizam sistemas modernos que convertem a altura da sonda em nível de volume, né, o volume do combustível. Então, basicamente, quando eu falo de sistemas eletrônicos, eu estou mencionando aqui sondas magneto-restritivas que funcionam emitindo um pulso que vai registrar a altura da boia de produto e a boia de água, tá? Quando se aplicar a boia de água, tá?
Existem vários recursos nessas opções. Este console especificamente, que é o 450 Plus, ele é dotado de uma série de recursos. Alguns deles nem são previstos no mercado brasileiro, mas eles já estão disponíveis e com o tempo a gente vai apresentá-los para o mercado e vocês que adquirirem um equipamento como esse já estarão prontos para usufruir. Tá? Quando a gente fala sobre sonda, pessoal, o time aqui de produção está me alertando que, caso vocês tenham alguma dúvida, estou falando aqui um monte de informações, talvez algumas novas para alguns de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, escreve para a gente aqui no chat, tem um time de apoio respondendo essas dúvidas. Se a gente não conseguir responder em tempo, não se preocupa, terminando aqui a gente vai responder todas as dúvidas. Eu vou reforçar depois o e-mail para você conseguir falar com a gente. O time vai escrever aqui na descrição ou no chat aqui o e-mail. Caso você tenha alguma dúvida, pode mandar diretamente para mim algum comentário ou dúvida e eu mesmo farei questão de responder. Tá? Voltando, as sondas que nós utilizamos no Brasil. Nós utilizamos no Brasil a sonda MAG-1, que é a sonda magnetostrictiva, com a maior vazão, com a maior precisão do mercado. Tá? É uma sonda dotada de capacidade de realizar testes de estanqueidade, com vazamento máximo de até 0,38 litros por hora, realizar medição de água, de temperatura, uma série de recursos como o cálculo de inclinação, uma resolução de 1 milésimo de polegada, compensação de temperatura a 20 graus, sensores de temperaturas ficam espalhados pela haste, adequadas para todas as legislações, inclusive para a portaria 427, e ela é uma sonda que ela não requer calibração. Então, uma vez a gente ajustado, ela vai funcionar perfeitamente. O que pode requerer calibração, muitas vezes há essa confusão, é a tabela de arqueação do tanque. A gente sabe que as tabelas de arqueação do tanque elas podem contemplar variâncias de até 10%, como está previsto na 16161, a norma brasileira de fabricação de tanques. Então, em algumas situações, são necessários ajustes na tabela de arqueação, mas nunca no equipamento ATG da Gilbarco Veeder-Root. Além da sonda MAG-1, a gente também oferece a sonda MAG-D, que é uma sonda com os mesmos recursos da MAG-1, mas com a medição contínua de densidade. Então, ela oferece o teste de estanqueidade com 0,1 galões por hora, ela detecta combustível adulterado, ela possui também sensores de temperatura multiponto, ela monitora essa densidade do combustível continuamente, não necessita de intervenção humana, tá? E ela oferece a possibilidade de você identificar combustível não conforme e com um preço acessível, ela tem um preço muito próximo ali da sonda MAG-1, tá? A Kitboy é exclusivo da MAG-D, fácil instalação, a gente vai instalar da mesma forma como a gente instala a sonda normal, enfim, compatível com todos os consoles que eu vou apresentar na sequência. Outro ponto importante é a forma como a gente instala as nossas sondas. Isso é uma das razões da gente conhecer clientes que têm sondas nossas de mais de 20 anos. Tá? As nossas sondas elas são instaladas com recursos de proteção. A gente tem uma tampa de proteção de aço galvanizado, um riser, um nipple, que protege a cabeça da sonda ali naquele ambiente do sump do tanque, que pode ter água, pode ter cal, pode ter terra, pode ter substâncias que podem agredir a eletrônica da sonda. Então a gente protege ela nesses recursos e a gente também utiliza uma bucha de redução que veda ali a cabeça da sonda, evitando qualquer tipo de problema com ela. Tá? Temos clientes com mais de 20 anos utilizando as mesmas sondas e funcionando perfeitamente. Na hora de você contemplar o custo de aquisição de um equipamento de medição e monitoramento, considere isso. Se você compra um equipamento que daqui a 1 ano, 2 anos, você precisa comprar de novo a sonda, avalie se não é muito mais barato fazer um investimento em um equipamento que vai durar muitos anos do que fazer trocas constantes por falhas de equipamento. Tá? Vocês que investem no sistema de medição, vocês estão construindo aqui um processo de gestão do estoque molhado do seu posto. A pior coisa dentro de um processo é quando partes desse processo falham e te fazem você retroagir para reconstruir esse processo o tempo inteiro. Então, utilizem equipamentos que te garantam confiança. Ok, e aí eu volto de novo para aquela pergunta, por que o cliente precisa de sistema de medição e monitoramento? A gente já falou da primeiro, que foi o último, na verdade, que foi a regulamentação, e aí falamos da portaria 427, que é uma portaria em voga, com data prevista agora para setembro, data limite para adequação agora em setembro.
Falamos do ponto que eu considero mais importante, que é a parte do inventário, a gestão de estoque de combustível, até mesmo porque, gerenciando bem estoque, é possível se antever a possíveis vazamentos que estejam ocorrendo, porque dentro de um processo eficiente de gestão de estoque, vai se avaliar as variâncias dessa gestão e vai se identificar aí possíveis vazamentos. Mas aí a gente fala propriamente de monitorar vazamento, que é um outro ponto também previsto em legislação. Nós temos a CONAMA 273 de 2000, que já previa ali a obrigatoriedade da instalação de sensores ambientais para alarmar na presença de líquidos ou de possíveis vazamentos nas áreas de maior risco do tanque. Então, assim, rápida pesquisa que eu fiz aqui no Google, já encontrei uma série de notícias de clientes que tiveram vazamentos em seus postos e pagaram verdadeiras fortunas para compensar, para remediar todos os efeitos causados por vazamento. Esses números que vocês estão vendo na tela, de publicações que você pode pesquisar e encontrar rapidamente no Google, esses são multas iniciais do processo. Tá? Depois dessas multas, o cliente ele tem que efetivamente remediar mesmo, parar o posto, já tem um prejuízo com isso, quebrar toda a instalação do posto, identificar aonde está acontecendo o vazamento, a expansão desse vazamento, o grau de comprometimento do terreno e ir remediando esse terreno. Tá? Sem falar que um posto que tem vazamento muitas vezes gera comprometimento para empresas que estão do lado, condomínios residenciais que estão do lado. Eles podem oferecer algum tipo de risco à saúde de toda a sociedade, toda a comunidade está em volta. Ele pode contaminar de forma definitiva esse terreno e prejudicar o valor do imóvel. A gente sabe que o valor do imóvel ali do terreno e de tudo que é feito a partir do momento que você constrói um posto e todo o desenvolvimento que ocorre nas redondezas, então essa valorização em parte é perdida, você compromete drasticamente o ponto comercial, enfim, tem uma série de prejuízos e não faz nenhum sentido você evitar o investimento em um sistema de monitoramento. Então, já que está comprando um sistema de medição para se adequar a 427, compra o sistema de monitoramento também. É muito mais barato do que pagar uma multa dessa, tá? Não faz sentido correr o risco. E aí, o que é o sistema de monitoramento? Eu já falei sobre sondas. O que é o sistema de monitoramento? O sistema de monitoramento ele é, utilizando o mesmo console, integrar sensores, tá, que detectam contínuos, sem necessidade de intervenção humana, que detectam vazamento, a presença de líquido em samples de bomba, filtros de diesel e samples de tanque. Tá? Esse daqui é o sensor específico para essas aplicações, as aplicações de SAMP. Ele possui circuito tri-state, que é importantíssimo para esse processo de monitoramento de vazão. Vou explicar um pouco mais fácil, extremamente fácil de instalar e de fixar. Tá? Esse outro não, esse já é um sensor também dotado de tri-state, mas dedicado a medir o espaço intersticial dos tanques jaquetados, né? Tanques jaquetados, os tanques de parede dupla. E aí, vamos lá, o que eu estou falando sobre esse circuito tri-state? Os sensores comercializados no mercado, os sensores comumente encontrados no mercado, eles normalmente utilizam um circuito fechado, a gente chama também de contato seco. Esse circuito fechado ele apresenta dois estados. Ou você está com uma função normal, ou você tem a presença de líquido, ou você tem algum risco de vazamento. O sistema da Gilbarco-Veeder-Root ele apresenta um terceiro status, que é o status de sensor inoperante. E aí eu conto uma historinha. Em uma determinada situação, conversando com um cliente, o cliente disse que tinha um equipamento desse e ele me falou, olha, não sei se está funcionando, porque ele tem anos aqui instalado e nunca alarmou. Eu expliquei para ele, nessa situação, você está mais descoberto do que se você não tivesse sistema nenhum. Porque provavelmente o sistema já não está mais funcionando, provavelmente aí a gente tem obras em posto, caminhões e tudo mais que podem desconectar um sensor, e você não foi avisado por isso. Você está mais descoberto, porque você acredita que ele está funcionando, do que um cliente que não tem sistema nenhum e sabe que tem que ficar consultando o tempo inteiro. Com um sistema utilizando sensores da Veeder-Root, o sistema ele já faz esse autodiagnóstico, que é o que a gente chama internamente aqui de circuito supervisor. Tá? Então, de tempos em tempos, o console envia um pulso e verifica as funções, a integridade física e elétrica dos sensores e das sondas para saber se tudo está funcionando bem. Dessa forma, quando você está de frente para um console da Veeder-Root e vê ali a luzinha verde acesa, significa que está tudo funcionando perfeitamente. Tá?
Esses sensores que eu mencionei, eles são instalados aqui nos SAMPs de bomba. Então, aqui estaria uma bomba de combustível aqui em cima, nos SAMPs de tanque, ali nas bocas de visita, e os sensores intersticiais são instalados na parede dupla. Aqui é uma animação só para explicar como eles são instalados. Ok, falei sobre sondas, falei sobre sensores, aonde é que eles se conectam, quem é o hub que pega essas informações e transforma essas informações em dados. São os consoles, né? E a gente tem 3 opções de consoles, o TLS-450, o TLS-4 e o 4B, e esses dois últimos, eles têm variações de console sem tela. Então, para você que quer uma solução com um custo mais reduzido, uma solução mais eficiente, as opções sem tela são para vocês podem consultar com o nosso time comercial. Coloca aí uma mensagem aí no chat que a gente te retorna, tá? E aí, só dando um pouco mais de detalhe, o TLS-450 eu já havia mencionado lá no início, é um equipamento modular que ele pode ser expansível, ele pode chegar até 256 inputs, ele pode tem uma série de funções que são exclusivas dele, funções que aí em outros webinars eu posso entrar um pouco mais de detalhe, tá? O TLS-4 ele já permite 12 inputs, mas ele é expansível, a gente pode utilizar caixas de expansão e expandir esse TLS-4. E o 4B ela é a solução mais econômica, a solução que não é expansível, ele cabe 6 inputs. Então, assim, se o posto tem 5 sondas, precisa de 5 sondas, TLS-4B, o ideal para você, para resolver essa questão da medição, e em seguida a gente discute sobre a parte de ambiental, e você pode adquirir aí um segundo console somente para a parte ambiental, ou ir direto para um TLS-4 ou um 450. São equipamentos que são dotados de conectividade, então os consoles da família 4, eles têm uma série de opções para você acessar o conteúdo desse console, mesmo estando à distância. A primeira delas que eu destaco é a PlusView, que é um software gratuito que você pode baixar na sua loja aí da Apple ou da Android e conseguir utilizar. Ele vai fazer um status periódico do seu posto. Você pode cadastrar ali vários postos e acessar posto a posto. A segunda opção é o Remote View. O Remote View ele é ideal para aquelas aplicações de tempo real. Então você consegue ver exatamente o que está acontecendo no console em tempo real. Se tem um alarme, automaticamente na mesma hora esse alarme também é notificado no aplicativo. Tá? A terceira opção é o Web Interface. Essa aqui muitas vezes é a que a gente mais utiliza, que é qualquer navegador, você sobe ali o IP do console, lógico, com login, senha, com níveis de acesso, você tem o administrador, você tem o operador com níveis diferentes de acesso, acessar o seu console. É possível realizar até programações e concertos à distância utilizando o Web Interface. Tá? E uma terceira opção, que essa aqui faz questão da gente depois falar em uma outra oportunidade, é o Insight 360, que é um sistema de gerenciamento de diversos postos, uma plataforma cloud que permite o controle total de diversos postos. Então, se você tem uma rede de postos, depois procure um pouco mais sobre Insight 360, pode realmente mudar a sua operação. E aí, falando de conectividade, a gente tem que falar sobre segurança aumentada. Então, quanto mais conectividade, mais segurança é necessária, e aí a gente tem uma série de recursos nestes consoles para garantir a conectividade com segurança. Então, a gente tem redes isoladas, acesso web criptografado, acesso serial criptografado, acesso por perfil de usuário, enfim, uma série de recursos para garantir que você tenha todas as informações sobre a gestão de estoque molhado do seu posto na sua mão, da onde você estiver, mas com segurança. Tá? Senhores, basicamente era isso que eu tinha para falar hoje. É importante vocês considerarem a Videroot para o seu orçamento, para a adequação exigida na portaria 427. Nós somos o provedor mais experiente de sistema de monitoramento de tanques no mundo. Avaliamos que temos algo em torno de 1.200.000 tanques que são monitorados pelos sistemas Videroot em todo o planeta. Quando você adquire um sistema da Videroot, você está adquirindo uma solução que está preparada para as legislações atuais e as legislações futuras, porque ela já se adequou a todas as demandas do mundo inteiro. Então, mesmo aquelas que você não precisa neste momento, mas que pode vir a surgir,
o nosso equipamento ele já está preparado. Além disso, são equipamentos que são, a cada 3 semanas, recebem atualização. Essas atualizações, na maior parte das vezes, envolvem segurança, mas muitas vezes envolvem adição de recursos, novos relatórios, novas funcionalidades, incrementos na precisão do equipamento. Ou seja, quando você adquirir um equipamento desse, você está adquirindo aí um equipamento que vai se aprimorando todo mês, tá? Pessoal, vamos dar mais um tempinho aqui para vocês aí irem colocando as suas perguntas aí no chat, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, o time está colocando aí o e-mail, vocês podem também acessar a nossa página, gilbarco.com.br, e acessar a nossa parte de consultas via WhatsApp. O nosso time de marketing vai atender o mais rápido possível, esclarecendo qualquer dúvida. Obrigado pela participação, espero que vocês tenham gostado. Sigo à disposição de vocês e até a próxima.